Olá, tudo bem? Vamos começar essa terceira aula sobre a era da informação. Apenas recapitulando que nós estamos falando das três eras pelas quais as organizações elas passaram ou estão passando, desde a era agrícola, a era industrial e agora a gente está exatamente trabalhando a era da informação. Então, nesse início aqui, é bom que a gente comece a iniciar o nosso estudo com essa citação de Castells, né? Em seu livro, né, A Sociedade em Rede, ele afirma o seguinte: no fim do segundo milênio da era cristã, vários acontecimentos de importância histórica transformaram o cenário social da vida humana. Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias de informação começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado. Economias por todo o mundo passaram a manter interdependência global, apresentando uma nova forma de relação entre a economia, o Estado e a sociedade em um sistema de geometria variável. Bem, a gente começou a ver que a informação em si, ela sempre ela se necessitou. Tecnologias também não é de hoje que a gente vê novas tecnologias. Sempre foi necessário, porque mesmo no tempo da era agrícola, você precisava ter novas técnicas de plantio, novas técnicas de arado, novas formas de você produzir as coisas. Com a era industrial, é claro que tudo isso ainda mudou ainda mais, só que por um tempo foi necessário criar as máquinas, porém por um bom tempo ficou estável a questão da máquina. Ela já produzia, né? E ali foram copiando das máquinas, até que chegou a necessidade de se fazer algo novo, porque aquela produção repetitiva, monótona, a mesma coisa, já não faria mais sentido para a sociedade. E aí a gente vem a era da informação como um todo, carregado de novidades. Nesse sentido, então, o que a gente vai trabalhar hoje, principalmente, vai ser as três principais características que a gente observa na era da informação. Primeiro, menor espaço. Então, com a chegada da informação, prédios, escritórios, eles começam a diminuir o tamanho. Os arquivos eletrônicos substituem os arquivos impressos, né? Ou seja, eu mesmo me lembro que antes começou muitas coisas a ser gravadas em cartão de memória para as máquinas. Depois a gente viu o disquete, tamanho grande, depois ele diminuiu de tamanho também. Do disquete a gente começou a ver os pendrives. Dos pendrives também poderiam, antes do pendrive, a fita cassete também poderia ser uma forma de guardar arquivo. Me recordo disso nos anos 80. Você poderia também guardar o arquivo em CD, né? Ou seja, são várias formas eletrônicas em que você pode guardar todos os documentos, né, tudo que se precisa fazer, e com isso você vai acabando aquela papelada toda que tem dentro das empresas. Acabando com essa papelada, também diminui a quantidade de móveis para esse tipo de arquivo, o arquivo impresso. Então você vai diminuindo esses espaços e utilizando esse espaço da empresa para outros fins, né, outras finalidades. Então a gente começa a ter salas de reuniões, salas, empresas virtuais, centros de processamento de dados também descentralizado, porque agora existe uma rede de computadores e eu posso me comunicar diretamente com pessoas nas outras salas ou até em outras cidades ou países, né? Porque a internet também entra nisso aí. E hoje a gente também pode guardar todo esse arquivo, todos esses dados, informações nas nuvens, né? A gente já tem também a questão do e-mail, do drive, né? Várias coisas em que tudo isso aí vai reduzindo espaço. A parte do espaço físico ele vai ser utilizado para outras coisas, até mesmo para lazer. Menor tempo. Então veja bem, a questão de tempo ela é interessante porque os processos em si, as comunicações, antes eles demoravam, eram mais burocráticos, necessitava de uma certa forma que você
tivesse bastante tempo para que um determinado documento chegasse aos superiores, fosse lido, assinado. No meio, na máquina estatal, essa burocracia ainda existe. Muitos documentos ainda passam tempos e tempos até chegar a ser resolvido. No meio judiciário também, né, muitas ações, muitos processos eles só são julgados depois de bastante tempo. Então, mas como um todo dentro da empresa, então essas comunicações elas se tornam móveis, que ela pode rapidamente sair de um lugar para outro, ser transportado, flexíveis, rápidos, diretos. Então, o tempo que você teria de esperar, você vai dedicar a outras coisas, como por exemplo, hoje nós vivemos o momento em que temos que dar total dedicação ao cliente. Então, o atendimento ao cliente ele está mais importante até mesmo que a qualidade do produto, do que a questão do preço, né? Essas coisas que antigamente se achava que eram mais importantes. E aí você precisa treinar, você precisa desenvolver a sua equipe de trabalho. Precisa estudar o comportamento do consumidor. Então, você consegue fazer as coisas mais rápido e ter mais tempo para se dedicar até mesmo ao seu dia a dia, né? Porque você não vai mais precisar estar 8 horas por dia dentro de uma empresa lidando com as burocracias que se existia antes. Esse tempo ele é enxugado. E o principal que é a maior conectabilidade ou conectividade, ou seja, se você juntar hoje o computador portátil, o celular e a multimídia, então a gente tem os trabalhos em grupos, né? Eu gosto de chamar de trabalho em equipe, porque trabalho em grupo é o que a gente faz dentro da escola. Existe uma diferença entre grupo e equipe, a gente pode falar agora, tem uma aula sobre isso, mas pode falar porque grupo nós nos reunimos obrigatoriamente, mas não necessariamente todo mundo está com o mesmo objetivo. Os trabalhos em grupo na escola, por exemplo, é obrigado, o professor passa, mas a gente sabe que tem aqueles que fazem, aqueles que fingem estar participando e aqueles que, na maior cara lisa, como a gente fala, manda só colocar o nome, né? Então isso é um trabalho em grupo. Nem todos têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade em si. Fazem porque é necessário. Já em trabalho em equipe, não. Todos se reúnem para se concentrar em um mesmo objetivo em comum. Existe a equipe de bombeiros, que vai salvar vidas também durante o incêndio. Existe a equipe de saúde. Existe a equipe dentro da empresa, a equipe de vendas, né? Várias equipes. Então, eles estão reunidos em prol de um objetivo que é comum a todos, o que no grupo não acontece, certo? Então, por isso que ao invés de colocar trabalho em grupo, que seria uma tradução ao pé da letra de work group, a gente prefere dizer trabalho em equipe. E as estações de trabalho, né, workstations, que proporcionam o teletrabalho, e aí as pessoas podem trabalhar juntas, apesar de estarem distantes, né? E aí vem, por exemplo, essa aula quando é dado pelo Google Meet, é uma forma dessa, a gente está junto e ao mesmo tempo distantes, né? Mas estamos todos conectados também, como se tivesse uma sala, só que essa sala é virtual. Os avanços da comunicação alcançaram um nível de integração jamais pensado, jamais imaginados antes, certo? E aí a gente traz um exemplo que é bom que vocês tenham para ilustrar esses avanços, que é os protestos, né, que aconteceram no início de 2011, chamado a Primavera Árabe. Aqui as ações feitas pela população buscava derrubar os principais ditadores e governantes, né? E aí ela foi arquitetada totalmente nas redes sociais e ao mesmo tempo divulgada no mundo inteiro, mas além das técnicas ser avançadas, uma velocidade que não tem nem como a gente imaginar isso aí. Então, ou seja, a proporção disso aí foi muito grande. A gente também pode ver um outro exemplo durante as eleições dos Estados Unidos e a eleição anterior, né, do governo anterior, com as fake news, né? Então você também cria elementos, né? E através da internet, através também dos meios tecnológicos, você consegue passar
informações. Nesse caso aqui seriam informações desvinculadas com o real acontecimento dos casos, mas que tem um propósito também de mexer com a cabeça das pessoas e interferir em algo, né? Então a Primavera Árabe, de certa forma, positiva, porque buscava derrubar os principais governos ditadores também. E a gente vê a fake news, por exemplo, a disseminação de informações falsas, mas que interferiu nas eleições de Trump nos Estados Unidos, interferiu também nas eleições também em que a gente teve aqui as eleições anterior a essa da agora, né? Então a gente vê que nos dois casos isso aqui aconteceu, certo? Bem, então a gente pode dizer aqui que a era da informação ou era digital, que você pode utilizar um termo ou outro, ela surgiu, ela é designada para mostrar os avanços tecnológicos advindo do que a gente chama uma terceira evolução industrial, né? Porque aqui a gente tem uma difusão enorme da comunicação nesse ciberespaço, né? Ou seja, a gente utiliza ao mesmo tempo como principal instrumento a informática e ao mesmo tempo a internet, porque a internet também sem informática ela também não existe. A informática sem internet pode existir, é claro, existe o software, também existe os hardware e por aí vai, mas no caso a internet precisaria da informática. Ela junta, então, dá essa evolução a ponto de que não temos mais como controlar a quantidade de informações. Nós temos que aprender a selecionar aquilo que é interessante para a gente. Como também podemos trazer dados de todos os concorrentes, de todas as demais organizações em que existe nossa voz, comportamento do consumidor, tudo isso em questão de segundos. Então é algo muito rápido em que a capacidade humana não é nem capaz de acompanhar. Nesse sentido, a era da evolução nada mais é do que mais uma evolução dentre outras evoluções, né? Que todas essas transformações produziram, né? Desde o período feudal com as técnicas agrícolas, porque a gente sabe muito bem que existem muitas técnicas ainda do período feudal, principalmente no Oriente Médio, em que até hoje, principalmente de irrigação, também de plantio, até hoje não sabemos utilizar elas. As construções das pirâmides, por exemplo, existe tecnologia ali que nós não conseguimos compreender. Mas, de certa forma, eles conseguiram informações, aprendizados de como trabalhar muitas coisas, até mesmo fazer grandes construções de pedra, quando a gente sabe que essas pedras também, muitas elas foram criadas, né? Então, isso é informação da. Então, sempre houve. Agora, a gente pode dizer que se trata de uma nova forma de se produzir e transformar o espaço geográfico, as paisagens, os lugares, território, porque a gente pega a era agrícola, houve a tecnologia também necessária para os instrumentos, para o plantio, para a colheita, tudo aquilo dali, houve transformação. Com a era industrial, a gente já falou anteriormente que há uma migração muito grande, o êxodo das pessoas do campo para a cidade, então você vai transformando o espaço geográfico. As mudanças, como as empresas elas também diminuindo o seu tamanho, né, ou utilizando vários espaços para outras atividades, já que aquela parte material, né, os arquivos que se tinha, como a gente falou anteriormente, eles deixam de existir, os arquivos físicos, então as paisagens em si, você não precisa mais comprar madeira, fazer mil uma coisa para fazer essas estantes, esses locais para colocar esse material, muito, e muito menos está produzindo papel, já que o papel também vem de eucalipto, e você também está mexendo também com a parte do meio ambiente, né? Então você não precisa mais comprar fazer essa quantidade de papel. Os lugares, território, então tudo vai ser transformado, né? Então nesse caso, com a era da informação, estamos na nova fase do desenvolvimento humano. Uma nova fase, mas que não significa que a era agrícola e a era, né, da agricultura e a era industrial, que elas também não tiveram
a sua importância, não tivesse também a necessidade de informação. O que acontece é que o consumo da informação nesse momento agora, ele é enorme. A gente não tem como fazer uma comparação em relação ao passado. Basta dizer que na área industrial ainda não existia avião, né? Então, e não, internet já é uma coisa bem para cá. Então, quer dizer, é claro que tinha todo um avanço, mas demorava a esse avanço chegar em outras sociedades, certo? A necessidade de informação para o desenvolvimento humano, desde o início da civilização, é tão importante quanto as necessidades básicas. Sobrevivência, comida, a água, porque o homem desde a pré-história, quando ele teve que aprender a caçar, a pescar, né, a fazer o seu casebre, a sua caverna, a viver como nômade, ele também houve a necessidade de ter observado, de ter informações do que fazer, como melhorar os seus equipamentos também, né, de proteção e também de trabalho. Tudo isso aí ele sempre necessitou, certo? Ele sempre, em harmonia com a natureza, ele precisou. Só que agora, na área da informação, esta necessidade se tornou ainda maior. A informação se tornou algo mais importante até mesmo que os recursos econômicos, entendeu? Os recursos de uma forma geral. Então, é isso que a gente tem que ver. Aqui está colocando o mais importante recurso econômico. Não, é um recurso, se tornou um dos mais importantes do que os recursos econômicos, né? Basta, a gente precisa dar uma ajeitadazinha aqui. Bem, então a gente pode dizer também que para as organizações, hoje, a informação se trata da ferramenta mais importante que ela pode desfrutar, certo? Por quê? Porque é através dessas informações, é através de você saber o que o cliente, né, o consumidor, o que ele deseja. É engraçado também a gente falar sobre desejo, porque todo ser humano tem necessidade, e o desejo ele é colocado nele. Você tem desejo a partir do momento que você pode comprar mais, você tem um poder aquisitivo maior, o seu desejo também aumenta, certo? E a partir daí, de acordo com os produtos que são colocados, produtos e serviços são colocados no mercado, o cliente ele tem o direito e a opção de escolher. Essas escolhas ela pode ser estudada. Esse comportamento também. O que ele quer? Por que é que ele prefere algo mais caro do que o outro? Hoje ele não está mais ligado só à questão da qualidade, né? Existem muitas outras coisas que mexem com estágios, que mexem com o seu dia a dia, com o seu grupo social, né? Então, a competição é muito alta e a informação ela é importante. É a coisa mais importante que existe e é por isso que todos nós estamos estudando aqui, certo? Nesse sentido, o conjunto de informações armazenado em organização passou a ter um mérito maior para os administradores. E aí a gente pode dizer que, de acordo com a necessidade do contexto, ela chega mais importante que os bens patrimoniais. Uma vez que a troca eficiente de informação, desde a direção da empresa até a sua base operacional, é fundamental para o sucesso. Veja bem, a gente já falou sobre o organograma da empresa, certo? E a gente mostrou que as ordens ela vêm de cima para baixo, certo? Até chegar à base de baixo, que é de operação. O chão de fábrica que a gente fala também. Sendo que se esses operários eles estão diretamente ligados às máquinas, quando elas já não dá conta do recado, quando elas têm problema, quando precisam de um maquinário novo, são eles que têm que passar de volta essa informação, porque são eles que estão direto trabalhando com ela, certo? Quando o cliente ele já não se interessa mais para aqueles produtos, está criando algo novo, quem tem que passar isso para o supervisor e chegar até o alto escalão são os vendedores. Os vendedores que são a linha operária em que tem contato direto com o cliente. Então a informação chega porque ele está contando com o cliente passa para ele, direto ou indiretamente, o que está gostando, o que não está, o que realmente eles estão procurando, e essa informação ela volta, né? Então é por isso que se fala que desde a direção à base operacional. A informação primeiro ela tem que chegar.
eu tenho que saber o que eu quero para poder projetar. A aula passada a gente já falou nisso aí, né? Tem turma que ainda não viu, mas os fundamentos da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, é claro que nesse sentido é de cima para baixo, mas quando se trata de informação, na maioria das vezes, para que a organização tenha sucesso, essa informação ela vai em sentido oposto, porque é no contato direto com as máquinas que os operários descobrem se precisa de algo novo ou não, se ela vai dar conta ou não. É no contato com o cliente em que os vendedores também descobrem se eles estão confortáveis, se eles estão gostando, se eles estão satisfeitos com o atendimento dado, com o produto e serviço que estão adquirindo, né? E também são esses clientes que vão dizer o que eles gostariam e não estão encontrando, né? E a partir daí, como o vendedor ele está apenas na parte baixa, ele não pode fazer nada, mas ele pode informar para o seu supervisor e a partir daí chegar até o alto escalão. E aí sim se pensar em novos produtos e serviços que atendem essa comunidade que já está carente, já está reclamando também, que é o cliente, tá ok? Então, por hoje, nossa aula seria sobre essas características também, da área da informação, e a gente se vê na próxima aula com mais conteúdo. Até mais.